Olá, meu nome é Rony, eu sou professor de matemática. A OBMEP 2023 aconteceu dia 30 de maio de 2023, né, nas escolas públicas e particulares. E eu vou corrigir aqui as 20 questões do nível 1, tá, dos sextos e sétimos anos. E sem mais delongas, vamos lá, né? Primeira questão. Joana só pode retirar uma lata da pilha se não houver nenhuma lata apoiada sobre ela. Então não pode tirar nenhuma lata que esteja apoiando nela, que esteja em cima dela. Qual é o menor número de latas que ela precisa retirar antes de pegar a lata azul indicada pela seta? Então, se ela tirar a lata azul direto, né, as que estão em cima dela vão cair. Então, ela vai ter que tirar aqui, ó. Essa daqui vai ter que sair, certo? Tá apoiada em cima dela, né? Essa daqui tá apoiada em cima dela também, ó. Então, 2. Essa daqui vai ter que sair também. 3. Essa daqui tá apoiada nessa, né? 4. Aí 5. E para tirar essa daqui, vai ter que tirar essa daqui, né? 6, 7. Então são 7 latas. E aí vai ser a letra C. Essa é bem tranquilinha, né? Então eles começam com uma bem tranquilinha, para o aluno ganhar confiança e já ir para a próxima. Vamos lá para a segunda? Questão 2. José comprou uma calça na loja Alfa e uma camisa na loja Beta. Luiz comprou uma calça na loja Beta e uma camisa na loja Gama. Os preços aparecem na tabela abaixo. Quanto Luiz gastou mais do que José? Então, eu tenho que saber quanto que o Luiz gastou e quanto que o José gastou. E aí, eu vou fazer uma continha de menos. Então, eu vou fazer uma continha de menos aqui, né? O que o Luiz gastou menos o que o José gastou. O Luiz, ele comprou uma calça na loja Beta. Então, ó, a loja Beta tá aqui. O preço da calça, olha, na loja Beta é R$90. Então, o Luiz gastou R$90. Vou colocar só 90, tá? Porque os números são todos redondos, né? Eu não preciso colocar vírgula 00, tá vendo? Todos terminam em 00. E uma camisa na loja Gama, né? A camisa na loja Gama, ó, camisa, você segue aqui, ó, vai dar 60, certo? A loja Gama. Então, 90 mais 60 dá 150. Então, eu ponho aqui, ó, Luiz gastou 150. E agora vamos pro José. José tava aqui em cima. José comprou uma calça na loja Alfa. Então, ó, calça na primeira linha, loja Alfa, primeira coluna. José gastou R$80 com a calça, mais e uma camisa na loja Beta, ó. Então, a camisa tá aqui na linha de baixo, loja Beta aqui na coluna do meio. Então, deu 65. Então, 80 mais 65, né? Aqui dá 5, 6 mais 8, 14, 145. Então, ele quer saber quanto que o Luiz gastou a mais do que o José. Então, vai ser 5, né? 145 para 150, sim. Então, ele gastou R$5 a mais, ó. Letra A. Facinho essa também, né? Bem tranquilinho. Vamos para a segunda, para a terceira? Terceira questão. Diana colocou um único colar sobre uma mesa e tirou uma fotografia. Em seguida, recortou a fotografia ao meio, na horizontal. Uma das partes recortadas é mostrada abaixo. Então, olha, eu poderia até usar um artifício aqui, né, de copiar e colar para cá, mas aí seria injusto porque vocês não tiveram como fazer isso na prova, né? O que dá para fazer é repetir isso que tá aqui, olha, tinha um espaçozinho, né? E eu não preciso fazer igualzinho. Por exemplo, olha, eu venho e vejo nessa daqui, ó, faço uma aqui e uma aqui, que é o jeito que tá aqui em cima, concorda? Aí vamos ver, se for assim, tá dando 2 colares. E aqui tá dizendo que ela colocou um único colar, tá vendo? E aqui teria 2, concorda? Ó, teria um aqui, né, que tá aqui meio enroladinho aqui, né, tá trançado. E o outro aqui, então teria 2. Então não é a A, tá? Vamos ver a B. Então tava um aqui e um aqui, ó. Mesma coisa, ó, tá com 2, tá vendo? Então não é aqui também. Vamos ver aqui. Um aqui e um aqui. Tá com 2 também, tá vendo? Ó, tem um aqui, né?
Ó, um aqui e o outro tá aqui trançado também. Esse aqui já dá para descartar, né? Ó, um aqui e um aqui. Tem 3 colares aqui. Então não é. Então só pode ser a D, né? Já vou até marcar a D até. Vamos ver, ó. Daqui aqui, daqui aqui e daqui aqui. Aí a gente faz, né, aquele... Vai seguindo aqui, né? Olha, vem aqui, aí ele vem pra cá, aí vem pra cá, vem pra cá e fecha aqui. Então é a letra D. Essa é tranquilinha também. Vamos pra próxima? Quarta questão. 5 cartões iguais, A, B, C, D e E, em forma de triângulo equilátero, foram colados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões. Qual foi o terceiro cartão colado? Então, olha, foram colados 5 cartões, triângulo equilátero. O que é triângulo equilátero? São triângulos que têm as mesmas medidas, tá? Então, por exemplo, o E aqui tá mais fácil de ver, ó. Essa medida aqui é a mesma dessa, tá vendo? Desse lado, que é a mesma desse lado. Por exemplo, se eu tenho um triângulo aqui, vou desenhar mais ou menos, tá? Se eu tenho um triângulo aqui e ele tem 5 centímetros aqui, aqui se ele tiver 5 e aqui se ele tiver 5, ele é um triângulo equilátero, porque ele tem todos os lados com a mesma medida, entendeu? Então isso que é um triângulo equilátero, tá? Tem lados iguais, de mesma medida, né? E aí ele quer saber qual foi o terceiro cartão colado. Então, teve um primeiro, teve um segundo, teve um terceiro, teve um quarto e teve um quinto cartão colado, né? Já que ele está dizendo que foi colado um por vez, um de cada vez, tá? E aí ficou nessa disposição aqui, desse jeito aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui o C, né? Ele tá embaixo do B, tá vendo? O B tá tampando. Então dá para ver que o B foi colado depois do C. Dá para ver também que o A tá tampando o B, né? O B, ó, ele viria para, ó, o C, ele viria para cá, ó, tá vendo? Ó, segue o contorno dele, ó. Ele viria para cá, né? Esse seria o C aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso é o C. Então colou o C, né? E depois colou o B em cima dele. O que seria o B, ó? Seria daqui para cá, mais ou menos, ó. O B seria isso aqui. Então o B veio antes do C, o C veio antes do B, tá? Então antes do C foi o B, o C foi colado antes do B e o A foi colado depois do B, porque olha, o B ele vem daqui até aqui, ó, tá vendo? E aí colou o A na frente, porque essa parte do B aqui não tá aparecendo, ó, tá tampada. O B é isso aqui, né? Então o A foi colado antes do B, depois do B, desculpa, meio confuso, né? Então na ordem aqui, ó, entre o C, o B e o A, o C foi colado antes, depois o B, depois o A. E o E foi colado por último, porque ele está em cima de todo mundo, ele é o único triângulo que está aparecendo inteiro, né? Então, olha, o A, ele estava aqui, ó, entendeu? O A era tudo isso aqui, ó. Aí a pessoa foi e colou o E na frente do A, em cima do A. Então o E foi o último a ser colado. E o D, professor? O D, olha, ele tá assim, ó, tá vendo? A ponta dele tá aqui. Todos os outros, ó, a base que tá aqui, ó, né? Ele é o único que a ponta tá aqui. Então, quer dizer que ele tá colado de cabeça para baixo, ó, entendeu? O D tá colado de cabeça para baixo, ó. E aí ele foi quase todo tampado, né? Colocaram o B em cima dele e colocaram o E em cima dele. Então, quer dizer que ele foi colocado antes do B, né? E antes do E. Então ele foi colocado antes do B. Então ele foi colocado em primeiro ou segundo, tanto faz. Então ele foi colado primeiro, né? Ele e o C foram colados primeiro, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês verem, ó. Ó, aqui tá todos, tá vendo? Então, primeiro ele colocou o C, né? Aí depois ele ou o C ou o E, ou D, desculpa. Porque o E, ele virou de cabeça para baixo e colocou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para baixo. Aí colocou aqui o D, ó. Então, ficou assim, ó. Aqui ficou o C e aqui ficou o D, certo? Foram os dois primeiros que ele colocou. Quem ele colocou primeiro, eu não sei, porque ele colocou um do lado do outro, tá? Ainda bem que ele perguntou qual é o terceiro, né?
Ele perguntou quem era o terceiro. Então, o primeiro pode ser o C ou D, tanto faz, tá? C ou D. Aqui o segundo também C ou D. Se o primeiro foi o C, o segundo foi o D. Se o primeiro foi o D, o segundo foi o C, tá? Então, eles foram colocados lado a lado, né? Aí depois, olha, ele colocou o B, né? Então, ele veio e colocou o B aqui, ó, bem alinhado aqui com o C. Colocou o B, ó. Quando ele colocou o B, ele tampou toda essa parte aqui, ó, do D, tá vendo? Ele tampou, né? Toda essa parte aqui, ó. Então, tudo isso aqui ficou sendo B. Então, o que ficou visível? Ficou visível essa parte laranja, ficou visível esse pedaço aqui e esse aqui de baixo, que é o que tá aparecendo aqui, tá vendo? Aí, depois, o que ele fez? Então, ele veio e colou o A, e o A ele colou aqui, ó. Então, aqui ficou o A, e ele tampou tudo isso aqui, ó. Ele tampou essa partezinha aqui do B, né? Já estava tampada essa parte laranja aqui, então ele veio e tampou. E aí, por último, ele veio com o E. E aí ele alinhou aqui, né? E o E ficou sendo esse pedaço aqui, ó. Tudo isso aqui ficou sendo E, certo? Então, o E ele vinha até aqui em cima, ó, tá? Então, essa parte é o que ficou aparecendo, ó. Bom, gente, tá meio bagunçado aí, mas foi a maneira que eu consegui mostrar pra vocês, tá? Do que a gente só ficar escrevendo as letras. E aí, o que importa a gente ver é quem foi colocado em terceiro, né? Então, primeiro foi colocado ou C ou D, depois já foi colocado B. Então, em terceiro foi o B. A alternativa correta é a alternativa B, tá? Vamos para a próxima? Questão 5. Beatriz tem 9 carimbos retangulares de mesmo tamanho, organizados da seguinte maneira. Aí tem aí 9 carimbos, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usando carimbos diferentes, ela carimbou 3 vezes sobre o mesmo retângulo e obteve essa figura aqui. Quais foram os carimbos que ela usou? Então aqui tá 1A, 2B, 3C, 2B... né? O que significa isso, professor? Olha, por exemplo, esse daqui, ele tá na linha 1, na coluna A. Então, esse aqui que eu circulei é 1A. Por exemplo, esse aqui, ó, qual linha que ele tá? Ó? Ele tá na linha 2, tá vendo? Ó? Tá na linha 2 e na coluna C. Então, esse que eu circulei é o 2C, entendeu? Então, você tem que cruzar a linha com a coluna, né? Pra saber. E aí, vamos ver. Você acha que ela poderia ter carimbado com esse 1A, já que a figura tá assim, ó, tá no meio, tá vendo? A listra preta tá no meio. Então, não pode ter sido esse 1A, nem um C, né? 1B, com certeza ela colocou, porque a única linha que tem é essa daqui. Então, o 1B ela usou. Então, olha, uma coisa que eu gosto de fazer, né, já é eliminando. Por exemplo, a primeira não tem 1B, então eu já tiro ela. Na segunda também não tem 1B. Agora nas outras 3 tem 1B, ó. Em todas, tá vendo? Na alternativa C, D e E. Aí vamos para a próxima. Olha, um que tá fácil aqui, gente. Você acha que ele poderia ter colocado esse aqui, o 3A? Ó a bolinha. Era para ter uma bolinha aqui, não era? Então, ele não colocou o 3A. Então, eu já vou descartar o 3A. Essa daqui, ó, era para ele colocar? Se fosse, ia ter uma bolinha aqui em cima, né? Então, ele não colocou esse aqui também. Esse aqui, ele pode ter colocado? Ela pode ter colocado? Essa ela pode, não pode? Porque tá no meio, ó. Então, é como se estivesse aqui, ó, tá vendo? Então, ela sim colocou essa daqui. Essa daqui, qual que é esse carimbo aqui? É o 3C. Então, o 3C também foi usado. Quem não tem o 3C é a alternativa D. Então, eu já cancelo ela também, já descarto ela. E vamos ver aqui no meio agora, olha. Essa estrela, você acha que a estrela poderia estar aqui? A estrela ela tem 5 pontas, né? Mesmo que essa e essa, ó, essa daqui e essa tivessem aqui no meio, ainda tem essas duas aqui que estão bem embaixo, tá vendo? Então, era para ter alguma coisinha aqui assim, ó, e não tem. Então, ela também eu já descarto. E aí, é uma dessas duas, ó. Uma dessas duas ela usou. O que tá mais parecido? Esse aqui, tá vendo? Esse aqui tá mais gordinho, né? Esse é quadrado e deitado, forma um losango.
Então, se fosse ele, ia estar mais aberto aqui, assim, né? Ia estar assim, ó. Então, entre esses dois, né? Eu fico com esse aqui, ó. Porque essa parte aqui, ó, ela se esconde aqui, né? Essa parte fica aqui, ó. Olha lá. Aí fica assim, ó. Entendeu? Aí fica essa figura aqui, né? Que tava ali. Então, esse aqui eu descarto e a que eu vou pegar é a 2B, né? É a do meio, bem a do meio aqui, ó, 2B. Então, 1B, 3C, 2B. Ou 1B, 2B, 3C. Então, é a alternativa C, ó. Já daria para ir por eliminação, né? Porque aqui tinha 2A, ó. Aí eu vi, 2A não é. Então, você já descarta essa daqui também, ó. Tá? De cara ali já dá para descartar, né? Vamos para sexta? Sexta questão. Se os números abaixo forem escritos em ordem crescente, qual deles será o terceiro? Então, eles estão gostando aí do terceiro, né? Eles querem saber, então, o terceiro. Um seria o primeiro em ordem crescente, né? Seria o menor. O outro seria o segundo. O outro, o terceiro, é esse que a gente quer. O outro seria o quarto. E o outro seria o maior dos números, né? Então, olha, eu tenho aqui 1/6. Eu tenho aqui 6 décimos. Eu tenho 16 centésimos. Na letra D eu tenho 0,06 e na letra E eu tenho 0,166. Ó, uma coisa que dá pra gente fazer já é transformar o 006 e o 0,166 em fração. Como é que você transforma o 006 em fração? Você coloca o 6 em cima e embaixo você coloca um 1, né? E aí embaixo você conta quantos algarismos tem depois da vírgula. Aqui eu tenho 1, 2. Então, ele vai ficar com 2 zeros aqui embaixo, entendeu? Esse número, gente, se fosse em dinheiro, ele seria 6 centavos, não é? 6 centavos, o que é 6 centavos? É você pegar uma coisa, né, por exemplo, R$1, e dividir em 100 partes, tá? E aí cada uma dessas partes vai ser 1 centavo, né? 1 centésimo. E aí, isso aqui seria 6 centésimos, né? E essa maneira aqui, essa fração, ela se lê 6 centésimos. Esse aqui agora, olha, mesma coisa, tá? Vou transformar em fração. Como que eu vou escrever? O que eu vou colocar em cima? 166. E embaixo eu já ponho 1, tá? E aí eu vou contar quantos algarismos tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Então eu vou colocar 3 zeros. Então ficou assim, olha. Aqui eu tenho 16 centésimos e aqui eu tenho 6 décimos. Aí vamos supor, eu quero deixar todo mundo com o mesmo denominador, o mesmo número embaixo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, o que está mais fácil de eu fazer é transformar todo mundo em 1000, né? Como é que eu transformo 6 centésimos em 1000? É só eu colocar um zero aqui, né? Aí ficou 1000, ó. Só que eu não posso mexer só embaixo e em cima, não. Se eu coloquei um zero embaixo, eu tenho que colocar um zero em cima. Aqui, mesma coisa, era 100, ó. Então eu coloco um zero embaixo e um zero em cima, tá vendo? Agora é só eu comparar os números de cima. Aqui era 10, então eu vou ter que colocar 2 zeros, correto? Para ficar 1000. E em cima eu também coloco 2 zeros. Aqui que tá mais chatinho, porque aqui tá 1/6, não dá para o 6 virar 1000. Né? Eu teria que fazer aí umas manipulações, tipo dividir por 3 para ficar 2 e depois multiplicar por 500. É uma coisa que eu posso fazer, né? Mas uma coisa que eu posso fazer também é pegar o que é a fração? É o número de cima dividido pelo número de baixo. Então eu posso fazer isso aqui, ó, pego 1 e divido por 6. O 1 é menor, não dá, então eu ponho um 0 e 0 e vírgula. E aí eu vou dividir. 10 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Para chegar no 10, 4. Aí coloco um 0. 40 dividido por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Para chegar no 40, 4. Aí põe um 0. 40 por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Tá vendo? Vai ficar repetindo isso infinitamente, né? Então vai dar esse número aqui, ó. Vai dar 0,16666, né? E aí agora dá para eu transformar em fração, não dá? Por exemplo, se eu quiser transformar numa fração com denominador, né, o número de baixo, 1000. O
que eu vou ter que pegar? Eu vou ter que pegar o 166. E aí você fala, nossa, professor, mas ficou igual ao último. Qual dos dois são maiores? Esse é 166 só. Esse não. Ó, esse era 0,166. Esse aqui, ele é 0,166666. Então, esse aqui é como se tivesse zeros aqui, ó, se eu for completar, tá vendo? Então, esse aqui é maior, né? Esse aqui é maior. Então, vamos ver quem é o menor. O menor, olha aqui na fração, na parte de cima, ó. O menor, concorda que é esse aqui? Porque é o 60 que está em cima. Como eu deixei tudo embaixo igual, aí é só eu comparar os de cima. O 60 é menor, né? Então, em ordem crescente, né? Ele é o primeiro, tá? E aí, quem que ele representa? Ele representa o 006. Então, aqui o primeiro vai ficar 006. Ele é o menor. Quem é em seguida, né? Quem vem na sequência? O segundo menor. É esse aqui, concorda? 160. Quem que os 160 milésimos representa? O 16 centésimos. Então, aqui é o 16 centésimos. É o próximo da lista. Agora, a gente vai para o terceiro, que é o que a gente quer. Então, quem que é o terceiro? Ó, entre esse e esse, que estão iguais, tá vendo? Ó, esses dois estão iguais. Eu vi que esse aqui é menor, né? Porque ele é só 166 aqui em cima. Esse aqui seria 166 e tem um monte de 6, né? Seria 166,66666. Ou seja, se eu fosse colocar mais um zero, como que ficaria? Ó, coloca um zero e aqui ficaria zero também, né? Agora, já aqui eu colocaria um zero e em cima eu colocaria esse quarto aqui, ó. Colocaria esse 6. Então, eu ia ver, então aqui em cima é 1666 e aqui em cima é 1660. Então, esse é maior. Então, como eu estou colocando na ordem crescente, eu quero o menor entre os dois. Então, vai ser esse aqui, tá? E quem ele representa? Ele representa o 0,166. E aí, depois vem esse daqui, que representa um sexto. E o maior de todos é esse aqui, ó. 600 dividido por 1000, né? Então, é o 6 décimos, é o maior de todos. Como ele quer o terceiro, então, é esse aqui, 0,166. Então, vai ser a letra I, tá? O que daria para eu fazer também? Daria para eu dividir o 1 por 6, o 6 por 10 e o 16 por 100. Ó, se eu dividisse o 6 por 10, ia dar 0,6, tá? Porque é só você escrever o 6 e aí você conta quantos algarismos, quantos zeros tem aqui embaixo, né? Ó, por exemplo, 6 décimos. Como é que você transforma, como é que você divide isso sem fazer a conta? Você coloca o 6 e aí você olha embaixo, tem um zero. Então quer dizer que vai ficar um algarismo depois da vírgula, que é o próprio 6. Então dá 0,6. O 16 centésimos aqui, olha, é 16 sobre 100. O que você faz? Você copia o número de cima e olha embaixo. Embaixo tem 2 zeros, quer dizer que vai ficar 2 algarismos depois da vírgula, que são esses dois. Então fica assim, 0,16, entendeu? E esse 1 sexto, né, fica isso aqui, ó, 0,1666. Então ficaria assim, ó, 0,16666. Aqui ficaria 0,6. Aqui ficaria 0,16. Aqui ficaria 006, que é ele mesmo, e o último ficaria 166 aqui, ó. Então já dá pra ver que esse aqui é o maior, né? Esse aqui é o maior, e dá pra ver que esse aqui é o menor, ó, porque depois da vírgula tem o zero, tá vendo? Daria pra eu fazer assim também, tá? Então dá pra fazer das duas maneiras, ou você transforma tudo em fração e acha um denominador aqui em comum, né? O número de baixo deixa igual, ou você divide, né, os que estão em fração aqui, no caso divide esses três aqui, ó, certo? E aí você compara, né, o primeiro que vem depois da vírgula, ó, aqui na letra A, na letra C e na letra E, eu tenho, tô comparando esses três números, ó, 1666666, né, vai dar um monte de 6. Na letra C eu tenho 0,16 e na letra D eu tenho 0,166. Então, desses três aqui, eu começo comparando aqui no primeiro que vem depois da vírgula. Ó. Todos são iguais.
Aí depois aqui, o segundo algarismo depois da vírgula, todos são iguais. O terceiro algarismo depois da vírgula, aqui é 6 e lá em cima é 6. E aqui não tem nada, professor. O que eu faço? Coloca um 0. Então pronto, já achei quem é o menor deles. 0,16. Então esse aqui seria o segundo menor, né? Então na ordem crescente ele seguiria o segundo. E agora eu vou ver o quarto algarismo depois da vírgula. Então aqui só tem 3. Então o que eu faço? Coloco um 0. Aqui só tem 3, coloco um 0. E aqui tem 4, ó. Né? Eu poderia até apagar isso daqui, ó. E aí você vê, então aqui é maior do que esse aqui, né? Então esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. E esse aqui vem depois, né? Não, esse é o segundo. Não, é o terceiro, desculpa. Não, é o segundo maior, esse é o terceiro maior. Esse é do meio, né? Esse aqui que importa pra gente. Vamos pra sétima? Sétima questão. Os segmentos horizontais dividem um retângulo da figura em 4 faixas de mesma largura. A área da região amarela corresponde a qual fração da área do retângulo? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a área amarela, ela corresponde a qual fração da área do retângulo, entendeu? Então, é a área amarela dividida pela área do retângulo. Então, já dá para eu saber, né, que ele não é inteiro amarelo, então não tem como dar 1, né? Se fosse igualzinho, né, se fosse tudo amarelo, aí eu colocaria 1 sobre 1, daí dá 1, mas não é. Então, olha, ele foi dividido em 4 retângulos aqui. Aí, o que você faz? Questão de geometria, para ficar mais fácil, a gente tem que fazer divisões. Você pega o teu lápis, né, e tipo aqui, olha, divide isso aqui no meio, ó. Parece a bandeira do Reino Unido, né? O que dá pra gente ver aqui, gente, ó? Dá pra ver que esse retângulo aqui, ele ocupa 1/4, concorda? Então, vou colocar aqui, ó, de amarelo, o que eu já tenho? Vou colocar, ó, de amarelo e de branco. De amarelo eu tenho esse pedacinho, essa faixa aqui, que corresponde a qual fração? Olha só os retângulos, as linhas horizontais. Corresponde a 1/4, não é? Cada linha dessa corresponde a 1/4. Então, nessa parte daqui, ó, de baixo, abaixo dessa linha que eu estou fazendo aqui agora, eu tenho metade, concorda? Eu tenho 1/4 aqui de branco e 1/4 de amarelo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 1/4 de amarelo e 1/4 de branco. Agora eu vou analisar a parte de cima. A parte de cima, olha o que eu fiz, ó. Tá vendo que tudo isso aqui é um retângulo? Tá vendo? Tudo isso aqui é um retângulo. Olhando só esse retângulo aqui que eu destaquei aqui, olha. Você consegue ver que a parte amarela é exatamente metade? Consegue ver? Como ele tá ligando aqui até aqui, né? As duas diagonais. Metade de cima é amarela e metade de baixo é branca. Entendeu? E a mesma coisa acontece aqui. Metade é branca e metade é amarela. Entendeu? Nesse retângulo aqui, olha. Então, o que dá pra gente concluir é que a parte amarela é metade de toda a figura, tá? Porque eu teria aqui, né? Essa parte aqui seria o que? Olha, eu teria dividido em 8 partes, né? Então, essa parte amarela aqui seria 1/8, ó, seria aqui, ó, um triângulo aqui, outro aqui, aí outro aqui. Então, tem 4 triângulos aqui na parte de cima, concorda? E embaixo também tem 4 triângulos, né? Que seria aqui, ó, esse aqui, né? Esse aqui de baixo, esse aqui e esse aqui, ó. Então, cada triângulo desse corresponde a 1/8. Então, aqui seria, na parte amarela, ó, 1/8 aqui, mais 1/8 ali. E aqui teria também de branco, ó, 1/8 mais 1/8. Então, a parte de branco corresponde à mesma área da parte de amarelo, né? Só que ele quer saber a área da região amarela corresponde a qual fração da área do retângulo inteiro. Então, do retângulo inteiro, ele conta a parte amarela mais a parte branca, né? Então, o retângulo inteiro, ele vai ser esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, entendeu? Então, concorda que vai ser o dobro? Ou seja, se eu fosse colocar aqui numa conta, né, ficaria assim, ó, a parte amarela, 1/4 mais 1/8 mais 1/8.
Se eu fosse colocar o retângulo inteiro, eu teria que colocar 1/4 mais 1/8 mais 1/8, mais 1/4 mais 1/8 mais 1/8. Então, a área do retângulo, né, ele vai ser, a área amarela vai ser metade da área do retângulo. Então, aqui dá pra gente ver que vai ser 1/2, né? Se a gente tem que fazer essa divisão aqui, tá bom? Então, vai ser a letra C. Vamos para 8? Questão 8. Pedro e Paulo fizeram compras no supermercado. Pedro comprou 4 garrafas de suco. Então, já vou escrever aqui, ó. Pedro comprou 4 garrafas de suco por 5,50. Esse pontinho é vezes, tá, gente? Quem tá no sexto ano, eu não sei se já usa o pontinho, né? Mas aqui e o 5,50 eu posso colocar só 5,5, tá? Porque 5,50 seria R$5,50, né? Ou seja, R$5 mais meio real. Então, 5,5, né? Se você tira 5,5 na prova, é assim que vem escrito. Então, olha, esse número aqui é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui. Todos eles são 5,5. E aí, o que mais que o Pedro comprou? Ó, 4 garrafas por 5,50 e 5 pães por 2,20 cada. Então, ele comprou 5 vezes 2,20. Aqui, ó, tá tudo em expressão, né? Olha, o que ele quer aqui? Qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras? Ah, então eu vou calcular o valor que ele gastou. Como que eu faço essa expressão? Primeiro eu faço a multiplicação, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 5,5. Então eu vou fazer aqui embaixo, 5,5 vezes 4. Como é que eu faço essa conta? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. Aí você vai olhar na conta, tem um algarismo depois da vírgula. Então, na resposta também vai ficar um algarismo depois da vírgula, que é o 0. Então, deu 22. Aqui deu 22. Mais 5 vezes 2,2. Então, coloca 2,2 em cima, o 5 embaixo. Multiplica normal. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Aí você vai ver que tem um algarismo depois da vírgula. Então, aqui na resposta também vai ficar 1 depois da vírgula, que é o 0. Então, deu 11. E 22 mais 11 dá 23. Então, o Pedro gastou R$23. Agora, vamos ver quanto que gastou o Paulo. O Paulo, ele comprou 1,4 kg de banana por R$5 o quilograma. Então, ele comprou 5 vezes 1,4. E só isso que ele comprou. Então, eu vou fazer, ó, 1,4 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Deu 70, professor? Não, porque tem um algarismo depois da vírgula aqui, tá vendo? Tem um algarismo depois da vírgula. Então, eu ponho um algarismo depois da vírgula, que é o 0. Então, deu 7. Então, aqui deu 7. Então, gente, olha, o Pedro gastou 23 e o Paulo gastou 7, né? Aqui ele quer saber qual das expressões abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras. Se você somar... Ah, desculpa, eu fiz errado aqui a soma. Olha, professor errando quanto, professor? 22 mais 11 é 33, não é 23 não. 33, né? Se eu somar os valores, dá 40, não dá? Concorda? Então, o Pedro gastou 33, o Paulo gastou 7. Então, os dois juntos gastaram 40. Então, quer dizer que se eles forem dividir em partes iguais, vamos supor que eles moram na mesma casa, né? Dividam a mesma casa. E aí, ele gastou 33 e o Paulo gastou 7. Então, eles falam, não, vamos repartir tudo igualmente, né? Cada um dá a mesma quantidade de dinheiro. Já que a gente está comprando coisa para casa, né? Então, se eles gastaram 40 juntos, quer dizer que cada um teria que gastar 20, né? Então, quanto que o Paulo tem que dar para o Pedro? Concorda que ele tem que dar mais 13, né? Porque daí vai dar 20, ó. E aí, se ele der 13 pro Pedro, o Pedro
que pagou 33, né? Ele vai ter lá de volta 13 e vai ficar com 20, entendeu? Vai ter gasto 20, entendeu? Então o Paulo tem que dar 13 reais pro Pedro para que ambos tenham gasto 20 reais, tá? E aí eu vou ver qual dessas expressões aqui vai dar 13, que é o número que eu quero. Então qual vai dar 13? Ó, a letra E eu já pego e já descarto, porque aqui está 1,4 vezes 5, a gente já fez essa conta, deu 7, né? Então não é 7 reais que ele tem que dar. Essa letra D, ó, a letra D, 4 vezes 5,5 mais 5,2,2 menos 1,4. O 4 vezes 5,5 a gente já viu que dá 22. O 5 vezes 2,2 a gente já viu que deu 11. E o 1,4 vezes 5 a gente viu que deu 7. Entendeu o que eu fiz? Eu fiz as contas e repeti os sinais, tá? 22 mais 11 dá 33, menos 7 dá 26. São 26 reais que o Paulo tem que dar para o Pedro. Se ele der 26 reais, ele vai ter dado 33, né? E aí cada um tem que dar 40, cada um tem que dar 20. Então não é essa daqui, tá? Não é a D, então eu já descarto a D. Aí vamos ver a C. A C tá assim, 4 vezes 5,5 mais 5 vezes 2,2 e tudo isso está dividindo por 2. Então, como tem um parênteses aqui, eu tenho que fazer a conta lá dentro do parênteses primeiro. Quando ficar só um número dentro do parênteses, aí eu divido por 2, tá? Então eu sei que 4 vezes 5,5 dá 22, né? Que a gente fez a conta aqui. 5 vezes 2,2 dá 11. E aí eu vou dividir isso por 2. Então quando eu somar 22 com 11, vai dar 33, ó, ficou só um número. Agora sim eu tiro do parênteses. 33 dividido por 2 dá 16,5. Não é, né? Porque ele tem que dar 13, ó. Eu tenho que achar o 13. Aí descarta a C, então. Vamos para B. Na B tá assim. 4 vezes 5,5 mais 5 vezes 2,2 mais 1,4 vezes 5 dividido por 2. Mesma coisa, eu vou fazer a conta aqui dentro. Quando ficar só um número, aí eu divido por 2. Então aqui dentro, ó, 4 vezes 5,5 eu sei que deu 22, 5 vezes 2,2 eu sei que deu 11 e 1,4 vezes 5 eu sei que deu 7. Ó, eu tô somando o que cada um gastou, tá vendo? Tô somando o que cada um gastou, né? O que ele gastou com as garrafas, o que ele gastou com os pães, o que o Paulo gastou com a banana e tô dividindo por 2. E aí 22 mais 11 dá 33, mais 7 dá 40. Ficou um número só, eu tiro do parênteses. 40 dividido por 2 dá 20. Aí você fala, nossa, é 20, né, professor, que cada um tem que dar. É 20 que cada um tem que gastar, mas é 20 que o Paulo tem que dar pro Pedro? Porque aqui ele está falando qual das expressões aritméticas representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras. Se ele der 20, como ele gastou 7, se ele der 20, ele terá gasto 27, né? E aí se ele der 20 aqui para o Pedro, que gastou 33, ele vai ter gasto só 13. Então, eles vão ter gasto quantias diferentes, né? O Paulo vai sair no prejuízo. Então, provavelmente é a alternativa A. Mas vamos conferir, né? Vamos conferir para ver se é a A mesmo. Tá? A A tá essa expressão, ó, 4 vezes 5,5 mais 5 vezes 2,2 menos 1,4 vezes 5 dividido por 2. 4 vezes 5,5 a gente já sabe que dá 22. 5 vezes 2,2 a gente já sabe que dá 11. E 1,4 vezes 5 a gente sabe que dá 7. E tudo isso eu vou dividir por 2. E vou somar aqui, ó, 22 mais 11 dá 33, menos 7 dá 26. Dividido por 2 dá os 13 que eu tô querendo.
Então é a letra A mesmo. E você fala, nossa, professor, devia ter começado pela A, né? Pois é, fui começar aqui por essa aí, que era mais fácil, né? Mas se começasse pela A. Mas mesmo assim, às vezes você começa pela A, você chega no resultado, né? Mas vai que você fez alguma conta errada. É bom testar as outras também, né? Se tiver tempo, lógico. Então essa daqui é a alternativa A. E vamos para 9. Questão 9. José tem várias peças que se encaixam perfeitamente nos espaços dos tabuleiros abaixo. São 8 peças iguais em forma de quadrado. Então são 8 quadrados e 9 peças em forma de triângulo. 9 triângulos. É possível juntar 2 peças em forma de triângulo para formar um quadrado que se encaixa no tabuleiro. Então, juntando 2 triângulos, fica um quadradinho igual a esse, tá? Qual dos tabuleiros abaixo José pode cobrir sem sobreposição, ou seja, sem colocar uma peça em cima da outra, usando todas as suas peças, usando as 17 peças dele? Então, olha, ele tem 8 quadrados, certo? Então, eu já vou contar os quadrados, ó. Aqui tem um quadrado, aqui tem 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7. Essa primeira figura só tem 7 quadrados e ele tinha 8, né? Então não é esse daqui. Vamos aqui para D, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados também, ó. O resto é triângulo. E ele tem 8 quadrados, então essa aqui também não é. Vamos para essa aqui, ó. Essa aqui, deixa eu ver, aqui tá fraco, né? Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Então, ela pode ser, né? Vamos ver as outras. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Então, não pode ser também. Essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Pode ser. Então, eu estou entre a B e a E, tá? A A, a D e a C eu já descartei. Agora eu vou ver qual que ele usou os 9 triângulos. Então, 9 triângulos, ele usou, ó, um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9. Concorda? Então é a letra B. Mas por desencargo, né? Vamos ver aí como é que ficaria, ó. Quantos triângulos tem na I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e cada quadradinho é 2 triângulos, né? Então tá dando 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas ele não tem 13 triângulos, só tem 9. Então esse aqui descarta também, então vai ser a letra B, tá? Vamos pro próximo. Questão 10. Antônio, Benedito e Carlos colecionam figurinhas. O número de figurinhas de Antônio é igual a 4/5 do número de figurinhas de Benedito. O número de figurinhas de Carlos é igual a 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem? Então, quem tem mais e quem tem menos? É isso que ele quer saber, tá? Quem tem mais e quem tem menos. Ó, o Antônio, ele tem 4/5 de Benedito, das figurinhas de Benedito. O número de figurinhas de Carlos é 3/4 das figurinhas de Benedito. Bom, gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas essas frações aqui, elas têm o numerador, o número de cima, menor que o número de baixo. Então, quer dizer que elas têm menos figurinha que Benedito, tá? Se ele tivesse assim, falando que tem 5/4, né, das figurinhas de Benedito, então elas teriam menos figurinhas que Benedito. Por exemplo, se eu falar uma maneira mais fácil, né, que dá pra gente fazer sem usar X, né, que eu faria com X, né, tipo assim, Benedito tem X figurinhas. Uma maneira mais fácil é você inventar um número de figurinhas que Benedito tem. Por exemplo, aqui embaixo é 5, aqui embaixo é 4.
Então eu pego um número que divide, que tem na tabuada tanto do 5 quanto do 4. Então o número que tem na tabuada do 5 e do 4 é o 20, concorda? Então eu posso colocar assim que o Benedito tem 20. Eu estou inventando esse número, tá? Aí você fala, ah, professor, mas eu quero colocar 100. Pode colocar 100 então. Vou falar assim, o Benedito tem 100, tá certo? O Antônio tem 4/5 de 100. Então, como que seria 4/5 de 100? A conta é assim, ó, 4/5 de 100. O D na matemática é vezes, então ficaria 4/5 vezes 100. Como que eu faço essa conta de multiplicação de fração? Eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então ficaria 4 vezes 100, 400. E embaixo, 5 vezes 1, 5. A fração é uma divisão. É o número de cima dividido pelo número de baixo. Quanto que dá 400 dividido por 5? Ó, 40 por 5 dá 8, né? E 400 por 5? Concorda que dá 80? Então, o Antônio teria 80. Isso, eu estou inventando números, tá? Eu inventei o 100 para eu ter uma ideia de quem tem mais e quem tem menos. E aí, vamos ver o Carlos. O Carlos, ele tem 3/4 da figurinha de Benedito. 3/4 de 100. Então, eu faço 3/4 vezes 100 e ponho 1 embaixo. E aí, multiplicação de fração, de cima com de cima dá 300. E o de baixo vezes o de baixo dá 4, né? 4 vezes 1, 4. E aí, você pega o 300 e divide por 4. 300 dividido por 4, né? 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Abaixo 0. 20 dividido por 4, 5. Então, o Carlos teria 75. Então, Carlos, 75. Aí vamos supor, nossa, professor, não entendi nada desse negócio de fração, não gosto de fração, dá para fazer de outro jeito? Dá. O Antônio tem 4/5 do Benedito, né? Então, você pega aqui, ó, um retângulo e divide por 5, né? Em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Essas são as figurinhas de Benedito, que são 100, concorda? Aí, o Antônio tem 4/5. O que é 4/5 aqui, ó? É isso, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. E aí eu pergunto para você, se os 5 quadradinhos juntos são 100 figurinhas, quantas figurinhas tem cada quadradinho? Você está dividindo em 5 partes, concorda que cada quadradinho são 20? Aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, aqui 20, aqui 20. Para dar 100, cada quadradinho tem que ser 20, né? E aí, como ele tem 4 quadradinhos, ele tem 20 mais 20 mais 20 mais 20. Ou 20 vezes 4, ele tem 80, ó. Tá batendo aqui, tá vendo? E o Carlos, ele tem 3/4 da figurinha de Benedito. Aí, o que eu faço? Desenho um retângulo. Só que agora eu não vou dividir em 5 partes, né? Porque é 3/4. Então, eu vou dividir em 4 partes, ó. Divide no meio e no meio do meio, ó. Ficou 4. E aqui corresponde a 100. Certo? Se corresponde a 100, quanto que tem cada quadradinho? Você vai pegar o 100 e dividir por 4. Então, cada um tem 25, né? 4 moedinhas de 25 centavos dá R$1, não dá? Então, cada quadradinho são 25. Ele tem 3/4. O que seria 3/4? Seria você pegar 4 pedaços e pintar 3, né? Ou seja, 25 vezes 3, ó. 25 mais 25 mais 25. 3 moedinhas de 25 dá 75, ó. Então, quem tem mais? Benedito. Quem tem menos? Carlos. Quer dizer que o Benedito tem 100 e o Carlos 75? Não. Não sei a quantidade. Essa quantidade eu inventei. Poderia colocar 20. Eu ia chegar na mesma ordem, entendeu? O Benedito teria 20, o Antônio teria outra quantidade e o Carlos teria uma quantidade menor, tá? Eu inventei o número só para eu saber quem tem mais e quem tem menos. Porque qualquer número que você inventar e fizer a conta certa, você vai chegar em quem tem mais e quem tem menos. Tá certo? Então é o Benedito e o Carlos, né? Porque ele quer saber na ordem, ó, quem tem mais e quem tem menos nessa ordem. Então é o Benedito e Carlos. Então é a letra C. Vamos para 11? Questão 11. Uma folha retangular preta foi cortada em 2 pedaços. Um deles está mostrado abaixo. Qual é o outro?
Isso aqui usa muito em teste psicotécnico, tá? Se você for tirar carta de motorista, né? Quando vocês forem tirar carta de motorista, se for fazer um concurso aí para polícia, né? Para alguma atividade aí que requeira muita atenção, né? Muita raciocínio ali, essas questões são utilizadas, tá? Se bem que essa está num grau de dificuldade maior das que são aplicadas para CNH. Se fossem aplicadas só essas aí, pouca gente já está dirigindo, né? Bom, aqui já dá para ver que não estão na mesma posição, né? Aqui eu teria que dar uma giradinha de cabeça assim para ver. Para encaixar aqui, ela teria que ter esse, ó, ela teria que é um retângulo, né? Era um retângulo. Então ela teria que ser isso aqui, ó, né? E ela não tem esse formato aqui, tá vendo? Ela não tem esse formato aqui, ó, né? Mais ou menos isso aqui. Então eu já descarto a A. Vamos ver aqui a B, ó. A B, ela teria que ter, ó, esse formato aqui. Então ela também não entra aqui, né? Que daí ela teria que ter esse formato que tá em branco aqui, tá vendo? E ela não tem, né? Esse formato aqui. Então a B também não é. A C, ó, ela era um retângulo. Ela tem esse formato aqui? Não tem também, né? Ó, aqui tem uma curvinha aqui, dela sobe, ó. Essa curvinha em forma de L, um L invertido, ela não tem, ó. Um L invertido aqui, né? Seria um L assim, né? Ela não tem. Então, não é essa aqui também. Vamos ver a D. A D, ela era assim. Olha, casa direitinho, não casa? Tá vendo? Aqui tem sei lá, um S, né? Um S deitado aqui. E se você girar a cabeça, você vai ver que aqui tem esse S deitado também. Então, a D eu não vou descartar. Vamos ver aí primeiro. Aí, teria que ter esse formato aqui, ó. O que tá em branco teria que ser esse formato aqui. Então, já dá pra ver que não é, né? Porque ela teria que vir, ter um quadradinho aqui, ó. Teria que ter um quadrado, aí ele sobe, vem pra cá, desce, né? Então, e ele não tem esse quadrado. Tem um quadradinho aqui, ó, né? Mas é esse quadradinho aqui, ó. Então, é a letra D, né? Isso aqui é observação mesmo, gente. Tem que virar a cabeça, virar a prova aí. Tenta desenhar essa figura aqui, né? Vamos para 12? 12. Em um mês, 3 domingos caem em dias pares. Em que dia da semana cai o dia 10 desse mês? Então, os domingos, né? Eles são de 7 em 7 dias, né? Por exemplo, se dia 1º é domingo, dia 2 é segunda, dia 3 é terça, dia 4 é quarta, a quinta vai ser dia 5, a sexta vai ser dia 6, dia 7 vai ser o sábado. Aí o dia 8 volta a ser domingo. Aí dia 9 segunda, 10 terça, 11 quarta, 12 quinta, 13 sexta, 14 sábado. Aí dia 15 volta a ser domingo. Entendeu? Ó, 1, 8, 15. Então o próximo vai ser 22 e o próximo vai ser 29. Então já não pode ser esse aqui, né? Porque aqui ele tá falando que 3 domingos caem em dias pares. E aqui a gente tem o contrário, tem 3 ímpares, né? Ó, um é ímpar, o 15 é ímpar e o 29 é ímpar. Só tem o 8 e o 22 que são pares. Então, vamos jogar um dia para frente. Vamos colocar que o domingo é 2, a segunda é 3, terça 4, quarta 5, quinta 6, sexta 7, sábado 8, domingo 9. Aí segunda 10, terça 11, quarta 12, quinta 13, sexta 14, sábado 15 e 16 domingo. Tá vendo? Tá indo 7 em 7, ó. 2 mais 7, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 7, 23. 23 mais 7, 30. E aí a gente tem 3 pares, né? Tem o 2, o 16 e o 30, ó. É a única possibilidade, porque se fosse dia 3 aqui, aí seria 3, 10, né? Teria o 10. Seria um a mais, tá?
3, 10, 17, 24 e 31. Né? Teria 3 ímpares de novo. E aí eu não poderia pegar o outro, porque não tem nenhum mês com 32 dias. Então é esse aqui mesmo. O domingo, o mês que cai em 3 domingos em dias pares, tem que ser dia 2, 16 e 30. E aí ele quer saber em que dia da semana cai o dia 10. Então já tá aqui, ó. Dia 10 cai na segunda-feira, tá? Então letra A. Tranquilinha essa, né? Vamos para a próxima? 13. 9 amigos comeram 5 pizzas. Algumas cortadas em 6 fatias e outras cortadas em 8 fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Quantas fatias cada um comeu? Bom, então tinham 5 pizzas, né? Considero que tá tudo igual, tá? São pizzas, né? E aí, algumas foram cortadas em 8 pedaços e outras em 6, né? Então, e são 9 amigos. Se cada um tivesse comido uma fatia, vou colocar aqui, ó. Se eles tivessem comido uma fatia, quantas fatias eles teriam comido juntos? Se são 9 pessoas, cada um comeu só uma fatia, então eles teriam comido 9 fatias, né? Agora, se 9 amigos tivessem comido 2 pedaços cada um comeu 2 fatias, quantas fatias tinha que ter as pizzas? Concorda que é 18? Se são 9 pessoas, cada um comeu 2, então teria que ter 18. E mais uma aqui, ó. Se cada um comesse 3 fatias, então 9 pessoas, cada um comendo 3, 9 vezes 3, 27. Certo? Tá vendo que aqui tá aparecendo os múltiplos de 9, a tabuada do 9? Então, olha, quer dizer que se cada um comeu 4 fatias, teria que ter 36 fatias. Se cada um comeu 5 fatias, teria que ter 45 fatias, né? E assim por diante. Se cada um comesse 10 fatias, teria que ter 90 pedaços, certo? Então vamos considerar aqui um máximo, né? Quantas fatias cada um comeu. Vamos por máximo. Vamos supor que aqui ele dividiu em 8 pedaços, aqui também 8, aqui em 8, aqui em 8, aqui em 8. Aí, se dividisse as pizzas em 8 pedaços, que é o mais natural, né? Quando você compra uma pizza, vem dividida em 8 pedaços, quantos pedaços teriam no total? Ó, teria 8, 16, 24, 32, 40. 40 não dá para dividir por 9, né? Não vai dar uma quantidade igual para cada um, certo? Então, já dá para ver também que o máximo de fatias é 40. Então, consegue ver que eu posso descartar aqui o 45? Então, não foram 45 pedaços que eles comeram, porque o máximo de pedaços que dá para dividir 5 pizzas são 40 pedaços, né? Dividindo cada um em 8 pedaços, dá 40 fatias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar embaixo, vou tirar um 8 de baixo, vou colocar uma com 6. Ó. 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 6. Tá vendo que eu diminui só 2 quantidades em relação à de cima? Então, eu só vou diminuir 2 aqui, dá 38, ó. Mas se você quiser, não, professor, eu quero fazer a conta. Então, beleza. Ó. 8, 16, 24, 32, mais 6, 38. E não tem 38 aqui. Ou seja, se eu tiver 38 fatias, eu não consigo dividir para os 9 amigos e todos eles comerem a mesma quantidade. Entendeu? Então, eu já estou vendo o número aqui, ó. 36, né, que tem que dar. Então, eu vou colocar que essa daqui tem 6 também, ó. Então, 1, 2, 3 tem 8, essa tem 6 e essa tem 6. Aí conseguem ver que está dando 36? Ó, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 6, 30, mais 6, 36. 36 fatias dá para os 9 comerem, né? Em partes iguais. Porque 36 dividido por 9 dá 4. E não sobra nada, né? Sobra 0. Ó. Então, quer dizer que cada um comeu 4 pedaços. Né? Então, tem aqui, ó, letra A. Vamos para 14? 14. No quadro de aniversariantes da turma da professora Cláudia,
há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um e exatamente 3 meses com 2 aniversariantes em cada um. Dentre as quantidades abaixo, qual pode ser o número de alunos na turma da professora Cláudia? Então, olha, há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Então, o ano tem 12 meses e no mínimo 2. Então, já dá para eu saber que em todos os meses, né? Por exemplo, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Coloquei os 12 meses aqui. Tá dizendo que no mínimo tem 2, tá? 2 aniversariantes em cada mês. Então já dá para eu saber até que no mínimo tem 24 alunos na turma dela, né? Mas tem no máximo 6 aniversariantes, então vai ter meses que tem 6 aniversariantes, né? Olha lá, há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um. Então eu vou chutar aqui, tá? Vou falar que janeiro tem 6 e fevereiro também tem 6. Que tá falando que 2 meses tem 6. E aqui tá falando que exatamente 3 meses, então ó, exatamente 3 meses tem 2 aniversariantes. Então, só 3 meses tem 2. Esse tem 2, esse tem 2 e esse tem 2. Os outros aqui tem tudo mais que 2. Entendeu? Então, esses aqui não pode ter 2. Porque tá falando que exatamente 3 tem 2. Então, eu vou colocar 3, tá? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Que é o mínimo, tá? Então, isso aqui no mínimo vai ser 6 mais 6, 12, 14, 16, 18. Então, até aqui tá dando 18, ó. Aí aqui eu coloquei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3. 7 vezes 3, 21. Mais 18, 39. E não tem nenhum 39. E o 35 eu já cancelo, já descarto. Não pode ser 35, tá? Porque no mínimo aqui tá dando 39. Vamos ver o máximo. Qual seria o máximo? O máximo seria esses 18, né, ó. 6 mais 6, mais 2, mais 2, mais 2, que são os 18. Então aqui já são 5 meses. Aí eu tenho que procurar agora os outros 6 meses. Vamos supor, vamos ver o máximo de alunos que ela pode ter na sala dela. Eu não posso colocar 6, porque está falando que só 2 meses tem 6. Então eu vou colocar 5. Quantos 5 eu coloquei? Coloquei 7, 5. 7 vezes 5 dá 35. Então, no máximo, na sala dela tem 18 mais 35, ou seja, teria 53, no máximo. Então, os números maiores que 53, que são 60, 65 e 75, eu corto, eu descarto. Porque não tem como ter mais de 53 alunos na sala dela. Entendeu? Porque eu peguei o maior número possível aqui, ó. Esses 18 já são fixos, já foram dados no enunciado. Tá falando que 2 meses tem 6 e 3 meses tem 2. E aí ele tá dizendo que tem no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Então eu já coloquei o 5 para ver qual é o máximo de alunos que poderia ter. E 18 mais 35 dá 53, que é o máximo, entendeu? Então já descartei tudo, então só pode ter 45. Você fala, mas como que pode ter 45, professor? Olha, tá dando 53, né? Então, eu tenho que tirar 8, concorda? Tenho que tirar 8. Então, eu vou tirar 1 daqui, que vai ficar 4. Aqui eu vou tirar mais 1. Ó, tirei 2 por enquanto. Aqui eu tiro mais 1, tirei 3. Aqui eu tiro mais 1, tirei 4. Aqui eu tiro mais 2, tirei 2. E aqui eu tiro 2 também, ó. Ficou 3 mais 3, 6, 10, 14, 18, 22. Ah, tá com 40, né? 16 com 6, 22. Tá com 40. Então, deixa eu devolver um aqui. 41, 42, 43, 44, 45. Deixa eu ver. 5, 10, 15, 19...
23, 27. Agora sim, ó. Então, só para colocar na ordem aqui, ficou... Do jeito que eu fiz aqui, ficou 3 com 4 e 3 com 5. Poderia ser de outra maneira? Poderia, lógico, tem várias maneiras de fazer aqui, tá? Mas o que importa é que a única alternativa é 45, porque no mínimo ela tem 39 e no máximo ela teria 53. Então, é um número compreendido entre 39 e 53. E a única alternativa que tem um número compreendido entre 39 e 53 é o 45. Tá bom? Então, a 14 é a letra B. Vamos para a próxima? Questão 15. José empilhou 14 cubos com faces brancas ou azuis, conforme mostra a figura. Quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Olha, uma maneira bem fácil de eu ver isso, gente, é assim. Como ele tem 14 cubos, eu vou tirando os que não podem ser. Entendeu? Por exemplo, esse cubinho aqui de cima, ele não pode ser, porque ele quer que todas as faces sejam azuis. O cubo tem 6 faces, né? Então, se tiver uma branca, eu já descarto. Então, esse primeiro, olha, eu já descarto. Esse é o mesmo desse, né? Então, eu vou colocar um xizinho só, tá? Então, aqui, ó, já descartei um. Esse aqui, tá vendo? Também já descarto, porque ele tem um lado branco, uma face branca. Esse aqui, ó, que é o mesmo desse aqui, né? É um só, né? Então, eu vou colocar um X só. Então, já descartei 3, tá vendo? Esse de baixo, tá vendo que ele tem uma face branca? Então, já descarto ele também. Esse aqui de cima, descarto, porque ele tem face branca. Esse outro que tá aqui em cima, descarto. E aqui, esses 3 de baixo, também vou descartar, porque tem face branca. Então, vou descartar esse, esse e esse. Então, quantos que eu já vi que tem face branca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já vi que dos 14, 9 tem face branca. Os outros não dá para eu ver, porque estão escondidos. Por exemplo, esse aqui, olha, ele está escondido, só dá para ver o pedacinho da face dele, né? O que está embaixo desse aqui, não dá para ver. Esse aqui, olha, não dá para ver. Então, ele pode ser tudo azul? Pode. Aqui ele está perguntando quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis. Então, esse aqui pode, esse pode. Esse aqui, ó, pode, porque eu só tô vendo uma face dele, né? Então, 14 menos 9, 5, entendeu? Então, eu peguei todos os cubos e tirei os 9 que tem faces brancas. E aí, deu 5, sobraram 5. Então, pode ter, no máximo, 5 cubos todos brancos. Então, letra I, certo? Vamos para a próxima? 16. Em uma cidade, 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta. Dentre os que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Qual fração da população tem apenas uma bicicleta? Então, 1/4 tem pelo menos uma bicicleta. Não está dizendo que 1/4 tem uma bicicleta. Ele tem pelo menos uma. Tem gente que tem uma, tem gente que tem 2, gente que tem 3, tá? Dentre esses que tem bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Então, quer dizer que 2/3 tem só uma, tá? Desses, 1/4. Então, vamos supor, nossa, professor, tá muito complicado, só fração. O que você faz? Inventa um número. Por exemplo, vou colocar 100 para ver se dá. Vamos supor que a população seja de 100 pessoas. Tá dizendo que 1/4 tem pelo menos uma bicicleta. Então, eu vou fazer aquele de quadradinho, tá? Que fica mais fácil para ver. Ó, o que seria 1/4? Seria você pegar um retângulo, né, dividir em 4 pedaços, e aqui está representando toda a população. É como se eu pegasse as 100 pessoas e dividisse em 4 grupos. Quantos grupos cada quadradinho, quantas pessoas cada grupo aqui teria, cada quadradinho teria? Concorda que seriam 25? 25. 1/4 seria 25. Ah, 25 não dá, porque aqui é 1/3 ó. Então, vamos colocar que cada quadradinho tem 30, que daí dá para calcular 1/3 de 30, né? Tem que ser um número que dá para dividir por 3, tá? Por isso que eu estou arrumando. Se cada quadradinho tem 30, quer dizer que a população já não é mais de 100, né? População de 120. Eu estou inventando esse número, tá, gente? Então, eu estou supondo que a cidade tenha 120 pessoas. Se tiver 120 pessoas, quer dizer que cada quadradinho aqui tem 30. Ou seja,
Como está falando que 1/4 tem pelo menos uma bicicleta, então 30 pessoas, né, tem pelo menos uma bicicleta, entendeu? 1/4 é pintar um quadradinho, né? Então aqui tem 30, ó. 1/4 é isso aqui, não é? Então beleza, então eu vou colocar aqui, ó, 30 tem pelo menos uma. Agora, desses 30, desse 1/4, tá dizendo que 1/3 tem mais do que uma. Então, tem mais do que uma. O que eu vou fazer? Vou fazer outro retângulo, mas agora eu vou dividir em quantos? Responde aí. Vou dividir em 3, né? E qual vai ser a quantidade desses 3 juntos? Agora aqui é só... Aqui era a população inteira, tá? Da cidade. Aqui é só quem tem bicicleta. Então, quantos tem bicicleta? São 30. Se aqui tem 30, quanto que tem cada quadradinho? Concorda que é 10? Cada quadradinho tem 10, para dar 30. E aí tá dizendo que 1/3 tem mais do que uma. O que é 1/3 aqui? É isso aqui, ó. É você pegar 3 partes e pintar uma, né? Ou seja, se 1/3 de 30 tem mais do que uma, quer dizer que 10 tem mais do que uma. Então, quantos tem exatamente uma? Nesse caso hipotético aqui. Se 30 pessoas têm pelo menos uma bicicleta, se 30 pessoas têm bicicleta e 10 tem mais do que uma, quer dizer que 20 tem apenas uma. Entendeu? E aí ele quer saber qual fração da população tem apenas uma bicicleta. Então eu quero saber qual fração, né? Apenas uma. E aqui é toda a população. Então quantos tem apenas uma? 20. E toda a população no meu exemplo deu 120. Qualquer número que você colocar aí, né? Vai dar esse resultado final, tá? O que eu posso fazer? Eu tenho que simplificar, porque não tem 20 sobre 120 aqui. Então, o que eu faço? Eu corto o 0, né? Dá 2 sobre 12. E aqui, você tem que ver que os dois números são pares. Então, ainda dá para simplificar mais. O que é simplificar? É dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo número. Como eles são pares, que número que dá para o 2 e para o 12 dividir? Ambos dividem por 2, concorda? E eu dividindo 2 por 2 em cima, vai dar 1. E embaixo, 2 dividido por 2, dá 6. Então, a resposta é 1/6. Se você quiser tirar a prova aí, né, para ver que eu não estou mentindo, né, o professor está inventando e está mentindo aí, está manipulando os números, você pode colocar outro número, qualquer outro número você vai ver que vai dar certo, tá? Então, aqui vai ser 1/6, né? Então, vai ser a letra B. Bom, vamos lá para a próxima. Questão 17. Paulinho tem um relógio que só tem o ponteiro das horas. Um dia ele saiu de casa pela manhã, quando o ponteiro das horas apontava exatamente para o 32º minuto, conforme mostrado na figura. Então, o 30º, né, o 30, é bem no 6, aqui tem o 31, aqui tem o 32, tá? Se você for contando, né, do 12 para o 1 tem 5, aqui 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32. Ao voltar para casa tarde, o ponteiro das horas apontava exatamente para o 11º minuto. Então, onde é o 11º minuto? Ó, aqui 5, 10, o 11º é esse aqui, ó. Esse aqui é o 11º, tá? Então, ele estava apontando direto para esse aqui. Quanto tempo ele esteve fora de casa? Então, eu tenho que saber que horas era a hora que ele saiu de casa e que horas era a hora que ele voltou. E aí, como que eu faço isso, né, professor? Olha aqui. O que ele está fazendo aqui? Como ele tem 5 divisórias, ele está dividindo 1 hora, ou seja, ele está dividindo 60 minutos em 5 partes. Quanto que é 60 minutos dividido por 5? Ó, 6 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5, sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 5, 2. Então, quer dizer que se eu pegar 60 minutos, se eu pegar 1 hora e dividir em 5 pedaços, cada risquinho aqui vai ter 12 minutos, não é? Por exemplo, ó, aqui tá o 6. Aí tem 1, 2, 3, 4 e já tem o quinto aqui, que vai ser o 7. Certo? Quando ele tiver exatamente aqui, vai ser 6 horas. Ó,
O próximo vai ser 6:12. O próximo vai ser 12 minutos depois, né? 24. 12 minutos depois, 36. 12 minutos depois, 48. E 12 minutos depois, 7 horas. Então, se ele tiver aqui, ó, 5 divisórias, né? Aqui vai estar o 7, ó, certo? E é o que tem aqui, 5 divisórias entre o 6 e o 7. E ele tá bem nesse aqui. Esse aqui é o 30º, 31º, 32º. Então, ele saiu de casa às 6h24. E ele chegou em casa, passou das 2, tá vendo? Então, tá assim, ó, 2 e... Se tivesse bem em cima do 2, seria 2 horas. Como tá um risquinho depois do 2, então é 2:12, né? Como ele saiu 6h24, aí aqui era 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, vou colocar 14, tá? 2 horas da tarde. Então era 14:12. Ó, das 6h24 até as 7h24 dá 1 hora, não dá? Até 8h24 dá 2 horas. Até 9h24, 3 horas. Até as 10h24 dá 4 horas, até 11h24, 5 horas, até as 12h24, 6 horas, até as 13h24, 7 horas, e até as 14h12, que foi a hora que ele chegou, né? Então, você vai acrescentar, não vai dar nem 8 horas, tá vendo? Então, eu já cancelo isso aqui e já descarto a letra A também, porque vai dar mais de 7 horas. Então, olha, de 1h24 até 2 horas, até 2 horas em ponto, concorda que dá mais 36 minutos aqui? Então seria 7 horas e 36 minutos, né? Então até as 14h12 é só eu acrescentar mais 12 minutos. 36 mais 12, 48. 7 horas e 48 minutos que ele ficou fora de casa. Então é a letra D. Vamos para a próxima? 18. Uma formiga percorreu o trajeto indicado na figura, formado por segmentos verticais e horizontais. Então só tem linhas retas, né? Na horizontal deitada e na vertical de pé. Começando e terminando no mesmo ponto. Ela começou talvez nesse ponto e terminou no mesmo ponto, tá? Quantos centímetros ela andou? Vamos supor que ela saiu daqui, desse ponto, ó. Aí ela veio para cima. Ela andou 8, concorda? Que ela andou 8. Então eu vou colocar aqui, ó. Ela andou 8. Então eu vou riscar aqui, ó. 8. Aí aqui ela andou mais 5. Agora aqui não tem, professor. Não tem a medida. E aí, como é que eu faço? Ó, pensa comigo, gente. Pega essa medida, junta com essa. Tá vendo que essa medida termina bem onde começa essa? Ou seja, se eu deslocasse ela para cá, ela não ficaria exatamente aqui, ó. Então, ó, eu vou deslocar ela para cá, ó. Vou colocar, ó, esse pedacinho. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui. Esse pedacinho, eu vou deslocar ele para cá, ó. Vai ficar mais ou menos aqui. Esse pedaço, ó, ele emenda nesse, ó. Tá vendo? Então, ele vai ficar até aqui, ó. Aí, esse pedacinho aqui, tá vendo? Ele vai, se eu deslocar ele, ele vai vir para cá. E esse pedaço aqui, ele começa onde termina esse. E ele termina aqui, mais ou menos. E quanto que é esse pedaço? Daqui até aqui. Concorda que é 8? Porque aqui é 8, né? E aqui tem o mesmo tamanho. Então, aqui vai dar 8. Aí, agora falta as horizontais aqui. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço. Tá vendo? Eu tô vindo até aqui, ó. Só esse pedaço, mais esse. Ó, esse pedaço aqui, vou colocar aqui embaixo. Ó. E aí, eu vou seguir com esse aqui, ó. Pega esse pedaço e desce ele. Ele começa onde termina esse pedacinho que eu coloquei, tá vendo? E ele vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Qual é o tamanho dele? Concorda que é 5? Olha lá pra cima. É o mesmo, ó. 5. Então, esse pedacinho de vermelho que eu coloquei é 5. Aí você fala, professor, mas tá faltando esse aqui de 8, né? Tá vendo que esse de 8 aparece 2 vezes aqui, gente? Esse de preto aqui. Ó, deixa eu ver outra cor aqui. Vou pegar o preto. Ó, aqui eu sei, tô vendo que é 8, né? Deixa eu ver, eu somei só uma vez, né? Então, aqui, ó, eu tô vendo, é 8 aqui, professor.
Tá aparecendo, tá escrito ali, beleza, 8. Agora, olha esse pedaço aqui, ó, esse. Eu vou desenhar ele aqui pra baixo, ó. Então, ele é esse pedacinho. E esse pedacinho aqui, ó, que vai daqui até aqui, ó. Tá vendo? Aqui esse vermelhinho eu já contei, né? Então, eu tô contando esse pedacinho que eu não contei ainda, ó. Desce ele, ó. Tá vendo que ele vai começar onde termina esse aqui, ó? Esse aqui começa e para aqui. Depois ele continua. E aí ele vai até aqui, mais ou menos, ó. E isso aqui tem 8 também, não tem? Olha aqui pra você ver, ó. Lá tem 8. Então eu vou somar mais 8. Aí então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 e 2, 5. Então eu poderia fazer, ó, 4 vezes 8 mais 5 vezes 2. Ou então você soma tudo mesmo. 4 vezes 8 dá 32. 5 vezes 2 dá 10. Somando 32 mais 10, 42. Você fala, ah, não, professor, não quero fazer assim não, quero fazer somando. Beleza. 8 mais 5 dá 13. Mais 8 dá 21. Mais 5, 26. Mais 8, 34. Mais 8, 42. Então vai ser a letra E. Vamos para o próximo? Questão 19. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas quando perguntada sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. A criança mais velha e a criança mais nova são nessa ordem, então ele quer saber quem é a mais velha e quem é a mais nova. Então, uma tem 7, outra 8, outra 9. Ó, eu vou dar um nome aqui para cada uma, tá? Essa questão, ela caiu no nível 2 também, tá? Do 8º e 9º ano. São 4 questões, né, que caíram nas duas provas, essa foi uma delas. E aí eu chamei essa daqui de Adriana, vou chamar do mesmo nome. Esse carinha eu vou chamar de Beto e aqui eu vou chamar de Carla, tá? Então, a partir de agora eu vou identificar eles pelos nomes. Então, quer saber quem é a criança mais velha e a criança mais nova. Ó, aqui tem que prestar bastante atenção. Tá dizendo que quem tem 8 anos está mentindo, ó. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. Então, quem tem 8 anos mentiu, tá? Então, eu vou direto ao ponto, tá? Vamos supor, a Carla aqui tá falando que não tem 8. Ela não tem 8. Se ela tivesse falando verdade, ó, se Carla fala a verdade, então ela tem 7 ou 9, certo? Se ela estiver falando a verdade, ela tá falando não tenho 8 anos. Se ela estiver falando a verdade, então quer dizer que ela tem ou 7 ou 9. Se ela tem 7 ou 9, quem tem 8 é um desses dois, ou a Adriana ou o Beto. Mas a Adriana, ela está dizendo que ela não tem 7. Ela poderia ter 8? Se ela tivesse 8, ela não estaria mentindo? E aí, se ela tiver 8, ela está falando a verdade, né? Porque ela está falando não é 7. Então ela está falando a verdade. Então ela não pode ter 8 anos. Entendeu? Seria uma contradição, né? E o Beto, ele tá falando que não, ele não tem 9 anos, não é 9 a idade dele. E aí ele também estaria falando a verdade. Ou seja, se a Carla estiver falando a verdade, que ela não tem 8, né? Então ela tem que ter ou 7 ou 9, certo? E ou a Adriana ou o Beto vai ter que ter 8. Um dos dois vai ter que ter 8. Só que quem tem 8 está mentindo. E aí, se a Adriana fala assim, não é 7, se ela tivesse 8, ela estaria falando a verdade. Concorda? Porque se ela tivesse 8, ela está falando, não tenho 7 anos. Tá certo, se ela tem 8, ela não tem 7. A mesma coisa pro Beto. Ele está falando, não é 9, então ele estaria falando a verdade também. É uma contradição. Entendeu? Então, a Carla está mentindo. A Carla é que tem 8 anos. Certo? Então, a Carla mentiu, então ela tem 8 anos. Então ela mentiu, ela falou não é 8. E aqui está dizendo que a criança de 8 anos foi a única que mentiu. Então ela mentiu e os outros dois falaram a verdade. Se ela tem 8, então a Adriana e o Beto, um dos dois tem 7, o outro tem 9.
a Adriana está falando a verdade, né? Se a Carla mentiu, os dois estão falando a verdade. Então a Adriana está falando que não é 7, então ela tem 9. Então a Adriana tem 9 e é a mais velha. E o mais novo vai ser o Beto, né? Porque ele está falando a verdade. E ele está falando que ele não tem 9. Então quer dizer que ele tem 7. Certo? Essas questões, elas meio que dão um nó na cabeça da gente, né? Tem que pensar com bastante calma, tá? Eu mesmo, para fazer ela, tive que pensar várias vezes. E depois, na hora que vem a resposta, nossa, me tá na cara, tá óbvio, né? Se ela estiver falando a verdade, vai ter uma contradição, vai estar todo mundo falando a verdade, entendeu? E ali tá falando que uma das crianças mentiu. E foi justamente ela, né? Vamos para a última, gente. Ó, 20. Uma formiga, inicialmente no vértice A, então ela estava aqui inicialmente aqui, sempre anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima. Então só nesses sentidos que ela anda, tá? Ela não anda nem para baixo nem para a esquerda. E ela anda até chegar aqui no vértice B, ó. De quantas maneiras ela pode fazer isso? Passando por algum dos 4 pontos destacados. Então eu vou chamar esse ponto de C, esse ponto de D, esse ponto de E e esse ponto de F. Essa aqui foi outra que caiu no nível 2, tá? No 8º e 9º ano. Para ela ir de A até B, né, passando por C, ou seja, para ela fazer esse caminho A, C, D, ela só tem uma maneira, que é subir e depois vir para cá, ó. Só uma maneira, porque ela só pode vir para cima e para o lado, né? Lado direito. Então, ela não poderia vir para cá, por exemplo, porque senão ela ia ter que voltar para a esquerda, né? Então, só tem uma maneira, que é essa daqui que eu coloquei de rosa ali, tá? Uma maneira. Da mesma maneira, passando por F, ó, passando por F e indo para B, né? Eu vou colocar assim, ó, AFB, tá? Então, ela vai do A, passa pelo F e chega no B. Ela só tem uma maneira também, só é essa aqui, ó, vindo direto para cá, para a direita, né? E depois subindo. Só tem essa maneira. Não tem como ela subir, porque depois ela vai ter que descer, né? E quando ela sobe, ela não pode vir para a esquerda, porque não pode ir para a esquerda, só pode para a direita ou para cima. Então só tem essa maneira passando por F. Agora aqui, ó, para ela ir de A até D, ela tem, ó, uma maneira, tá vendo? Essa daqui ela pode, né? Ela tem, ó, outra maneira é vir para cá e para cá, ela pode, né? Ir para a direita e para cima, 2 maneiras. Outra maneira, ó, ela pode vir aqui, virar aqui e subir, tá vendo? 3 maneiras. Ela pode vir, ó, aqui, virar aqui e subir, então 4 maneiras. Ela pode vir, ó, aqui, virar aqui e subir, 5 maneiras. E ela pode, virar aqui para a direita, ó, e subir, 6 maneiras. De A até D, então, ela tem 6 maneiras. E cada uma dessas maneiras, que ela foi de A até D, ela vai ter mais, ó, essa daqui que é uma, ó, essa daqui que é 2, essa daqui 3, essa daqui que é 4, essa daqui que é 5, e vindo reto e subindo aqui, 6, entendeu? Então, de D até B, ela tem outras 6, entendeu? Então, cada caminho que ela faz aqui, cada um desses caminhos de A até D, ela tem outros 6 indo para lá. Então, por exemplo, se ela vai pelo caminho 1, ela tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caminhos aqui. Se ela vai pelo caminho 2, então ela tem outros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela vai pelo caminho 3, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que é 6 vezes 6? Então dá 36. Né? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, do A para o E, ela vai ter aqui 6 possibilidades também. Né? Ó, ela está no A, aí ela quer ir para o E. Então ela tem, ó,
um caminho para ir pro E. Vou colocar aqui, ó. Para ir pro E ela tem 1, ela tem 2, 3, 4, 5, 6 caminhos para ir pro E. Por exemplo, qual o caminho que ela tem, professor? Ela pode subir aqui e vir aqui, ó. É um caminho, né? Então ela tem esse um caminho aqui. E nesse caminho ela vai ter 6 possibilidades para subir, ó. Uma, ela vindo para a direita e subindo, ó. Uma, outra é aqui, ó. Ó, ela sobe, vira direita e sobe aqui. Duas, ó, sobe 2, vira direita e sobe 3. Então já deu 3. Aqui, ó. 4. Aqui, 5. E a última ela sobe lá em cima e vira direita, 6. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro caminho que ela pode fazer de A até E, ó. Ela pode vir aqui, né, ó. Mais outro, tá vendo? 2, ó. 3, 4, 5. E eu não sei se eu peguei esse aqui, né? Mas são 6 caminhos. E cada um desses 6 caminhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem outros 6 caminhos, entendeu? Então são 36, né? 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, mais 6 aqui, mais 6 aqui, mais 6 aqui, ó. Então dá 36. Então de A até E ela tem 6 e de E até B ela tem outros 6. Então 6 vezes 6 aqui nesse caso, 36. E aí você soma 36 mais 36 dá 72. Mais um 73, mais um 74, tá? É só somar 36 mais 36, mais um, ó. 1 mais 1 dá 2, 8, 14. Vai 1. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. 74 vai ser a letra E, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que eu respondo. E uma boa sorte para quem passou para a segunda fase. Quem não passou, não desanima, ano que vem tem mais, né? E estudem pelas provas anteriores, que a melhor maneira de você fazer essa prova é estudando pelas provas anteriores. Vocês viram que muitas questões exigem só raciocínio, não exige muita conta, né? Aquelas coisas que você aprende, que o sexto ano compete com gente do sétimo, então não tem matéria do sétimo que o sexto não viu. A mesma coisa acontece no nível 2. Não tem matéria que o nono viu e o oitavo não viu. É só raciocínio, tá? E coisas que vocês aprenderam, né? A OBMAP, ela dá uma oportunidade muito grande para quem ganha medalha, tá? Então ela abre portas. Tanto é que é uma prova, né, aplicada no Brasil inteiro. Então tem um grande investimento nessa prova aí, tá? Então, fiquem com Deus e boa sorte, bons estudos para vocês, tá?